senhores telespectadores. Vou falar sobre o século XV em Portugal. Estarão recordados que aqui há um mês falei da Reconquista, depois do século XII, que é o século da fundação, depois do século XIII, o século do povoamento, século XIV, e hoje é a altura do século XV. É um século que é marcado em Portugal, talvez por estas três coisas. Primeiro, um longo e pacífico reinado do Dom João I, com a implantação da dinastia da Vez. Depois, pelo poder político dos mosteirais, que até aí não tinham poder nenhum e com o século XV passam a governar as cidades. Finalmente, a ação da Ordem de Cristo, que comanda as navegações e que é dirigida superiormente pelo Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique deu ordem para que os navios da Cruz de Cristo não entrassem no Mediterrâneo para fazer o seu contracorso, mas prosseguissem pelo Atlântico, ao longo do continente africano, à procura de terras novas. Bom, é isso que abre o ciclo dos descobrimentos. Quando o Infante Henrique morreu, já os navios portugueses tinham atingido o Golfo da Guiné. Quer dizer, era meio mundo que estava descoberto e as descobertas iam continuar. O século começa com Ceuta, em 1415. Termina com a Índia, em 1498. É realmente todo o Atlântico e o Índico que são descobertos pelos portugueses. E isto leva a entrar na posse portuguesa. A Ilha da Madeira, Porto Santo, os Açores, Cabo Verde, São Tomé, a costa da Guiné, a costa da África, o Cabo da Boa Esperança e a Rota do Cabo, que é importantíssima. Finalmente, o caminho até Goa. Este facto transforma o pequeno reino lusitano de que o mestre Davi se apoderou numa grande potência marítima, das mais ativas e das mais produtivas da Europa. Ao rei Dom João I sucede-se o pequeno reinado de Dom Duarte, mas a corte é agora um ninho de cultura. O próprio rei Dom João I escreveu o livro da Montaria. É aí que ele diz que uma vez numa caçada atirou a lança sobre um javali e atirou tão bem atirada que o javali ficou logo feito em 4 presuntos. Em 4 presuntos. Os filhos, Dom Duarte escreve o Leal Conselheiro, o irmão Dom Pedro escreve a virtuosa benfeitoria. Parece mal agora um fidalgo não saber escrever. Dom Duarte, no Leal Conselheiro, diz exatamente isso. O fidalgo tem que escrever. Ao rei Dom Duarte sucede-se a época da regência do Infante Dom Pedro. Bom, essa época termina, como sabem, tragicamente em Alfarrobeira. Matam o antigo regente, quando ele vinha para Lisboa com o exército, para se apoiar na população da capital e reconquistar o poder. Não chegou a Lisboa, morreu ali em Alfarrobeira, que é às portas de Lisboa. Morreu logo no início do combate e, pode-se dizer, o poder popular ficou, a partir de então,
praticamente desfeito em Portugal. No reinado de Dom Afonso V, toda a política é no sentido da Guerra da África, chama-lhe por isso o africano, das expedições para conquistar terras aos mouros, fazer um império português em Marrocos, na guerra com Castela, por causa da Beltraneja. Beltraneja devia ser a herdeira do trono espanhol, mas realmente lá começaram a dizer que ela não era filha do rei, que era filha de um tal Dom Beltrão de la Cueva, e portanto não aceitaram como rainha. O nosso rei invadiu a Espanha com as tropas que pôde reunir, mas fomos batidos completamente em Toro. Termina o reinado de Dom Afonso V, sucede-se o filho, que é o Dom João II, que tem precisamente orientação diferente. Agora quem manda não são os nobres. O rei diz que entre o salmonete e a sardinha, gosta mais da sardinha, é mais barata, apanha-se com facilidade. E os nobres são como o salmonete, são caros, são difíceis. É o tempo da sardinha. Este reinado de Dom João II é um grande reinado, sem dúvida. Logo que assume o trono, em 1481, o rei reúne cortes em Évora e impõe um cerimonial de vassalagem que os nobres consideram vexatório. É de joelhos, beijar a mão. Eles consideram tudo isso vexatório. E aí começa a luta de morte que há entre o rei e a alta nobreza. Como sabem, Dom João II manda matar o Duque de Aveiro, o principal fidalgo português e o chefe da nobreza portuguesa, o Duque de Viseu, que era seu primo direito e era irmão da rainha. Matou-o ele próprio, à punhalada aqui em Setúbal. Bom, a nobreza foi esfacelada, os nobres fugiram, a Casa de Bragança foi extinta. Sucede-se no trono Dom Manuel, porque o Dom João II não tinha herdeiros, e portanto sucedeu um primo direito, Duque de Beja. Dom Manuel vem restabelecer a concórdia e a harmonia entre as classes sociais do país. Ele restaura a Casa de Bragança, manda vir novamente o Duque e dá-lhe tudo quanto lhe tinha sido confiscado. Ele faz grandes reformas, ordenações manuelinas, a reforma dos forais, a reforma dos pesos e medidas, a reforma dos tribunais. Enfim, é um país moderno e novo que ele reorganiza. É no tempo dele que se decide a partida da frota de vasta gama que vai a caminho da Índia. A época manuelina do Dom Manuel é, sob muitos aspectos, brilhante. Até na arte, o estilo manuelino, os Jerónimos, a Torre de Belém, as janelas do Tomar, tudo isso marca um apogeu, uma alegria de viver. Portugal está realmente em plena glória, em plena glória. Há uma mancha. Em 1492, ainda ele não era rei, os reis católicos expulsaram de Espanha os judeus, que eram muito numerosos, eram a classe superior, digamos assim. Bom, muitos milhares deles vieram para Portugal e instalaram-se nas terras perto da fronteira e fizeram colónias juntativas. Lá em cima, entre os montes, era tudo judeu, fabrico de tecidos, de veludos, tudo isso era obra dos judeus. Quando veio o Dom Manuel, por instigação dos reis católicos, vê-se forçado a expulsar os judeus. É claro que ele expulsa-os, teoricamente, porque, de facto, recusa meios para eles saírem do país, não os deixa embarcar. Mas, enfim, batizava à força no Rocio, mandam juntar todos no Rocio,
e a balde das janelas, diz que ficaram batizados, e claro que ficaram nada batizados, ficaram judeus por dentro e cristãos por fora, e isso origina a terrível questão dos cristãos novos e cristãos velhos, que vai ensanguentar os séculos seguintes. Morto Dom João II, é preciso fazer uma referência à rainha viúva, que era irmã do rei Dom Manuel, a rainha Leonor, a Dona Leonor das Misericórdias. Ela quem cria, primeiro, a Misericórdia de Lisboa, depois, em todo o país, em todas as vilas, uma misericórdia. Misericórdia para fazer as ações de misericórdia, para ajudar os desgraçados, os infelizes, quem tem fome, quem tem sede. Depois essas misericórdias alargam-se a todo o mundo português. Há misericórdias em Macau, há misericórdias em Goa. E ainda hoje, há misericórdias fundadas nessa altura. Além disso, é esta Dona Leonor das Caldas, a Rainha das Caldas. Caldas da Rainha, quer dizer, da Rainha Dona Leonor. Porque ela passou um dia ali e viu num charco muita gente a banhar-se. E perguntou: o que é isto? É que estas águas fazem muito bem a isto e aquilo e aquilo outro, e portanto os povos vêm aqui banhar-se. Bom, ela perante isso voltou atrás, certificou-se de que realmente era assim. Os médicos disseram que efetivamente aquelas águas tinham efeitos medicinais muito úteis, e ela mandou fazer um hospital para que os pobres tivessem tanto direito às termas como os ricos. E ainda hoje lá está o Hospital das Caldas. Bom, isso faz de Dona Leonor uma grande figura nacional. Tem-lhe sido prestadas homenagens e ela tem estátua nas Caldas e estátua em Beja, porque ela era de Beja. Na cultura não religiosa, a expressão mais notável é a história. E na história, o grande vulto é Fernão Lopes. Não sabemos ao certo onde nasceu, nem quando, terá sido cerca de 1380. Não se sabe onde estudou, ou se estudou, provavelmente não estudou. O Zurara, que lhe sucede, diz que era um homem de cultura comunal. Comunal quer dizer comum, popular. Talvez seja isso que faz do estilo dele uma coisa tão empolgante. É um homem que tem uma compreensão agudíssima da mecânica social, do papel do povo na história. Bom, e de facto a obra dele é ímpar em toda a Europa. As crónicas de Fernão Lopes são um modelo de inteligente interpretação do passado. Ele era o governador das escrituras de todo o Tombo, que é lá há muitos anos, e deve-se uma boa parte da organização da Torre, dos catálogos. Sucedeu-lhe o Gomes e Anos de Zurara. O Zurara é outro tipo, completamente diferente de escritor. Já não é aquele autêntico vernáculo português, já é uma coisa toda inquinada do Renascimento europeu, que começa a invadir também as letras portuguesas. Segue-se Rui de Pina, Garcia de Rezende. Este Garcia de Rezende tem de interessante um cancioneiro geral onde reúne milhares de poemas dos poetas que ele conheceu no século XV e que mostram, enfim, o panorama mental português desta época. O fim do século termina com uma espécie de girândola de glórias
Primeiro é Bartolomeu Dias, que ultrapassa o Cabo da Boa Esperança e entra no Índico. Ora, isto era essencial, porque o que impedia o trânsito do Atlântico para o Índico era exatamente aquela grande massa continental africana que não se sabia se não iria até ao Polo. Se fosse até ao Polo, claro que não se podia passar. Bom, pois Bartolomeu Dias passa. Os portugueses ficam a saber que há uma passagem do Atlântico para o Índico e que, portanto, pode-se lá ir de barco. Isto é muito importante, porque pouco depois aparece um navegador genovês, Cristóvão Colombo, a propor ao rei Dom João II ir à Índia, mas navegando sempre para o Ocidente. O rei Dom João II consultou a sua junta de cosmógrafos e disseram-lhe que isso não era possível. A distância por esse caminho era de tal ordem que não era possível levar a bordo mantimentos e água para a viagem. Mas Colombo foi oferecer os mesmos serviços aos reis católicos. Os reis católicos aceitaram, disseram sim senhor, deram-lhe navios, deram-lhe pessoal e ele foi e, de facto, cerca de um mês depois, avistou terra, eram as Antilhas, e ficou muito contente a julgar que tinha descoberto o caminho marítimo para a Índia e voltou para Lisboa. Ele veio direto a Lisboa, não foi a Espanha, dizer ao Dom João II que já tinha descoberto o caminho marítimo para a Índia. Dom João II não se impressionou porque sabia de que tamanho era o mundo, quantos graus terrestres era preciso navegar para chegar até à Índia. Ora, ele não tinha navegado nem uma terça parte disso. Mas levantou-se este problema. Aquelas terras que o Colombo tinha realmente visto, que terra era aquela? Bom, era portuguesa, não era portuguesa, porque já havia um acordo e fez, para estudar isso, o Tratado de Tordesilhas, de 1494. O acordo é este. Considera-se o mundo dividido ao meio por um meridiano. Passa 370 léguas a oeste da mais tal das ilhas do arquipélago de Cabo Verde. Portanto, o mundo fica dividido em dois. O mundo onde ficavam as terras achadas pelo Colombo era para os espanhóis. O mundo onde ficavam apenas dúvidas e ignorâncias, não se sabia nada. Nós sabíamos, mas era para os portugueses. Esse acordo de Tordesilhas tem a maior importância porque reserva aos portugueses o monopólio da rota do Cabo da Boa Esperança. Portanto, garante-lhe o exclusivo português da rota para a Índia. Isto é que é realmente importante. Uma outra rota para a Índia só se descobriu mais tarde, e uma rota impraticável, que é a do Fernão de Magalhães, Estreito de Magalhães, ao sul do continente americano, na América do Sul, em mares gelados. Há uma passagem dificílima, mas foi por aí que o Fernão de Magalhães conseguiu chegar à Índia. Das primeiras preocupações do rei Dom Manuel era a questão da viagem para a Índia. Dom João II tinha hesitado. A verdade é que foi preciso construir navios especiais, especialmente resistentes, porque, é claro, era uma viagem enorme, com barcos de madeira. Foi preciso construí-los e, finalmente, em 1497,
saem do Tejo 3 navios sob o comando de um escudeiro de Sines, Vasco da Gama, que em 98 chegaram até à Índia e regressaram a Portugal. Isso é importantíssimo, porque a partir de então Portugal ficou com o exclusivo da Rota da Índia e com o exclusivo, praticamente, da venda das especiarias. A especiaria que até aí vinha pelo Mar Vermelho, Golfo Pérsico, Egito, Itália, ia pagando de toda a parte, agora vem diretamente de barco, carrega em Calicut, desembarca em Lisboa e, portanto, sai muito mais barata. Esse é o grande negócio que julga que vai ser a solução dos problemas portugueses. Veremos no próximo programa até que ponto estávamos enganados. Pouco depois, outra grande glória na segunda viagem, manda-se uma grande armada para vir carregadíssimo de especiarias sob o comando de Pedro Álvares Cabral. A armada leva muitos navios para poderem vir todos carregados. Naufragaram quase todos, mas essa esquadra, na semana da Páscoa do ano de 1500, avistou ao longe um monte, aproximou-se e viu uma floresta com gente, com indígenas, com grandes carapuços de penas e os corpos pintados de vermelho. Desembarcaram e encontraram-se pela primeira vez os portugueses com os brasileiros. O relato desse encontro, eu já tenho falado dele algumas vezes, é um dos momentos mais ilustres e mais límpidos da história da humanidade. É o encontro entre um rude povo de antropófagos, eles lá estão, e um bravo povo de soldados com armados. Pois bem, não há um tiro, não há uma violência, não há uma gota de sangue. O que há é uma dança ao som de uma gaita dentro do Oriminho, à sombra das altas copas das árvores milenárias da floresta brasileira. Esse episódio único no mundo faz entrar também o Brasil na zona portuguesa e hoje, como sabem, é um dos nossos orgulhos. É que o Brasil é a prova daquilo que nós fizemos, a prova de que a obra colonizadora portuguesa foi um bem para a civilização e para a humanidade. Alma e a gente.